Olá, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus te faça prosperar em todos os teus caminhos, conduzindo você, né, pelo caminho certo, né? Se a gente quer andar em luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se queremos andar na luz, temos que estar guiado pela palavra de Deus. Te convido agora, né, a meditar comigo, juntamente comigo, da palavra de Deus. Vamos meditar? Quero falar com você sobre o libertador. Né? Vocês podem falar, libertador é Jesus. Sim, libertador é Jesus. Mas eu quero falar com você lá sobre o texto, né, ali, que fala quando Deus, né, ali o povo de Israel está no Egito, né, eles foram, Jacó, José, o tempo de José, foram todos seus irmãos ali no Egito e ficam lá. De repente, eles estão anos e anos e anos lá, né? Aquelas pessoas que conheciam José, várias gerações depois, né? Daquele feitio que José tinha feito ali no Israel não, no Egito, né, como governador, é esquecido. E o povo de Israel fica lá sendo escravo, porque os governantes que agora estão lá não sabem da história daquele povo, né? Já tem como uma ameaça aquele povo, um povo que já oferece algum risco para eles, podendo levantar uma revolta. Então, eles oprimem aquele povo é feito escravo e cada dia mais judiado, comida mais escassa, cada dia mais, né, ali assim massacrado para que eles pudessem assim ser subjugados, para que eles não sobressaíssem, mas cada vez que eles eram oprimidos, mais eles cresciam, mais eles eram bem-sucedidos. Um dia, Deus ouviu o clamor daquele povo. Aquele povo que clamava, pedindo um libertador, pedindo, né, que aquele sofrimento na vida deles acabasse. Então, Deus, né, prepara Moisés, que ali nasce num momento tão terrível, tão difícil, onde todas as crianças, né, tinham um decreto que as crianças tinham que ser lançadas, né, no rio para morrer, e ele nasce assim numa situação totalmente adversa. Mas a resposta que aquele povo, né, tinham já pedido a Deus já estava entre eles. Eles pediam o quê? Um libertador. O libertador já estava entre eles? Sim, porque Moisés, ainda um bebê, mas já era o libertador que Deus queria para eles. O sofrimento deles ainda continuava, mesmo o libertador estando no meio deles? Sim, ainda continuava, porque ainda não era o tempo, né, que Deus tinha para libertar o seu povo, mas o libertador, a resposta daquela oração já estava no meio deles. Muitas vezes, né, eles conheciam ali Moisés, o bebê Moisés, a criança Moisés. Depois é levada ali, né? A mãe de Moisés que estava cuidando, né? Para que depois levasse para a filha de Faraó, né? Todo mundo ali, os vizinhos conhecia Moisés, mas não sabia que ele era o libertador. De repente é levado ao palácio, agora cresce lá, com certeza andava no meio do povo lá, dos escravos, que era o povo dele, mas o libertador já estava no meio dele. Muitas vezes, daquele povo, né? O libertador já existia, mas ainda não era o momento do libertador, né, se mostrar como libertador e aquele povo receber o socorro que eles tinham pedido para Deus. Você muitas vezes está aí, eu clamo a Deus, eu peço por libertação nessa área.
olha, é tanta opressão, eu tô clamando, e não vejo as coisas acontecerem na minha vida. E muitas vezes você pergunta, cadê o libertador, né? Eu tenho clamado a Deus. Aquele povo também tinha clamado a Deus. Aquele povo também esperava por uma libertação, por uma solução. Deus já tinha enviado o libertador, estava no meio dele, mas ainda não era o tempo daquela libertação na vida deles acontecer. A liberdade que eles queriam ainda não era o momento. Muitas vezes você está aí cansado com as situações da sua vida e falando, será que esse libertador não vai vir? Será que eu não vou conseguir a vitória? Olha, é como o povo ali de Israel. O libertador já está com você. Mas a Bíblia fala que em tudo há um tempo determinado debaixo dessa terra, né? Tudo tem seu tempo determinado. Muitas vezes o seu libertador já está aí, você passa por ele, né? O seu milagre não está ali vivendo, sem saber que ele já está no meio de você. Porque Deus já ouviu. Aquele povo, né? Ainda que o libertador estivesse ali vivendo com eles, né? Ali no mesmo país, na mesma cidade, né? Mas havia um momento que o libertador ia realmente ali libertar a vida deles. Pois Moisés foge, né? Parece que o plano se frustrou todo. Foge porque mata um egípcio, é descoberto, fica com medo, vai para o deserto, fica lá vivendo uma vida ali, né? Que parece que tudo aquilo, o propósito de Deus para a vida dele tinha acabado. De repente Deus manda ele voltar, ele volta, encontra os empecilhos, embaraço, que é Faraó com seu coração duro, mas nem o coração duro de Faraó, nem nada pôde impedir de ele cumprir o propósito da vida dele. E toda aquela situação também não impediu que o libertador viesse retirar aquelas pessoas do Egito, né, de escravo, passassem a ser livre. Então, eu quero dizer para você, muitas vezes você tem um propósito na sua vida, você fala assim, eu nasci para isso, mas eu não vejo as coisas acontecerem, os anos se passam, eu só tenho uma palavra, eu tenho uma revelação que Deus me deu, Deus me chamou, as coisas não estão acontecendo, né? Mas aí, se você fosse ver, olhar, né, para a situação, parecia que tinha se frustrado, aquele libertador, né, não ia dar em nada, né? E muitas vezes está falando, você parece que a minha vida não vai dar em nada. Não, há um tempo determinado para todas as coisas. Quando for o tempo determinado de Deus, você vai ver as coisas fluírem, as coisas acontecerem de uma forma que você fala assim, como aconteceu na minha vida? Como foi que tudo mudou assim? Parece que é um de repente, né? Demora tanto, mas parece que num de repente tudo se transforma e tudo se move a nosso favor, né? Aquele povo era escravo, já estava esperando, já estava clamando, o libertador estava no meio deles, de repente, quando eles verem, estão livres no deserto, agora indo rumo a tomar posse daquilo que era deles. Não vou falar da rebeldia deles, mas eu quero dizer com você, me focar nisso. O libertador muitas vezes está entre nós, o milagre de Deus. E a gente não consegue ver, porque esse milagre ainda não se manifestou, não se materializou, porque ainda não é o tempo, né, que Deus tem para que isso aconteça. Mas Deus ouviu a sua oração? Deus ouviu o seu clamor? Sim. A sua resposta já foi enviada. A sua resposta já está preparada no tempo certo. E você aí que está dizendo, meu ministério não se deslancha, minha vida só tenho a palavra de Deus e as coisas não acontecem. Moisés tinha
né, o povo tinha ali recebido uma palavra que Deus levantaria um libertador. Moisés era esse libertador, né? Já tinha aquela palavra sobre a vida dele, mas precisou de um processo na vida de Moisés. Precisou um processo na vida daquele povo para que no momento que Deus tinha determinado, aquela situação fosse extinguida, né? Acabasse aquela escravidão, acabasse aquele tempo de Moisés de anonimato, né? Imagine se Moisés ali, já como o filho do faraó, lá da filha do faraó, já fosse libertar o povo, muitas vezes ele não teria a estrutura para aguentar aquele povo murmurando, aquele povo falando, né? Então, Deus foi moldando o caráter de Moisés em todas aquelas situações. Deus foi forjando até que ele estivesse realmente apto para, né, pôr em prática aquilo que Deus tinha determinado, estabelecido para a vida dele. Não fica aí desanimado. Você tem um chamado de Deus, saiba que o seu caráter, a sua vida está sendo forjada por Deus para que você possa pôr as mãos no arado, né, de uma maneira certa, não de uma maneira que muitas vezes, né, começa e é corrompido pelo sistema, pelas coisas, né? Mas que você saiba que o seu caráter está sendo forjado, para que quando você começar a fazer aquilo que Deus tem para você, você não vai parar no caminho. Você não vai ser o fracassado, você vai ser o vitorioso, que vai até o fim daquilo que Deus determinou para você. Mas muitas vezes você está aí. Eu peço o meu milagre, eu oro pela minha vida, pela minha família. Olha, Deus falou que o milagre já estava vindo, que Deus ia mudar a minha situação. O povo ali de Israel, eles criam que Deus ia mudar, Deus tinha falado que ia mudar, que Deus ia tirar ele de lá, mas precisou do tempo para que isso acontecesse. Mas o libertador já estava entre eles. O libertador viveu entre eles, nasceu entre eles. O libertador teve que ir embora, depois voltar, e eles receberam aquilo que tinha sido dito para eles, que eles iriam ser livres e não mais escravos. Jesus é o libertador de Israel. Jesus é o libertador da sua vida. Ele veio para libertar as nossas vidas. Ele veio para nos mudar o nosso caráter, forjar a nossa vida, tirar-nos do lamaçal do pecado e nos conduzir na verdade. Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, e aquilo que a palavra, aquilo que você recebeu de Deus, vai acontecer na sua vida. Ela já está aí, né? Pronta, para só basta uma palavra de Deus para ela ser feita na sua vida, realizada na sua vida, né? Muitas vezes, nos nossos olhos, né, a gente acha que está demorando, né? Aquele povo, você acha que aquele povo achou? Nós clamamos, Deus falou que ia vir o libertador. E o libertador nada. Nossa, passou anos e nada desse libertador. Mas Deus tinha dado a palavra dele. Libertador vai vir libertar vocês. Jesus Cristo já veio a esse mundo como libertador das nossas vidas. Libertador da nossa vida financeira, libertador da nossa vida conjugal, da nossa vida sentimental, da nossa saúde. Então, para de olhar para as situações da sua vida e começa a falar o libertador de Israel, o Jesus Cristo, que é o nosso libertador, não é mais o Moisés, né? É Jesus Cristo, é o libertador da nossa vida. Ele já veio, já aconteceu, ele não vai precisar nascer, morrer por nós. Ele já veio a essa terra, já morreu por nós. Agora eu vou assumir, eu vou pegar, eu vou
crer que, embora aos meus olhos esteja demorando o meu milagre, a situação mudar na minha vida, eu vou crer, porque Jesus já veio como o meu libertador, como libertador da minha família, da minha casa, como libertador das situações que estou vivendo. Eu vou crer que vou viver o meu milagre. No tempo que Deus determinou, vai acontecer na minha vida. Muitas vezes não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo que Deus determinou. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? A gente acha que está demorando, mas para Deus fala assim: ó, filho, filha, não está demorando porque não é o tempo, mas no meu tempo eu vou colocar a tua vitória nas tuas mãos. Aquilo que você me buscou, me clamou, está pronto, né? Cria somente, o libertador Jesus Cristo já veio, já morreu, já te libertou da escravidão, né? Então, só espere em Deus, comece a agradecer pelo seu milagre, comece a agradecer pela sua vitória, fale assim: não, Senhor, tudo parece estar, né, de cabeça para o alto, tudo torto, mas o Senhor já mandou o libertador. E no teu tempo eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver aquilo que o Senhor já falou para mim, né? Para de reclamar, porque muitas vezes a gente fica como o povo de Israel, né? Deus deu o libertador, né? Libertador é Jesus da sua vida. Deus deu tudo para eles, e as situações que os enfrentamentos que vinham perante eles era motivo de eles reclamarem, né? Ah, não tá bom o maná. Ah, eu quero carne. Ah, isso, aquilo, aquilo. E muitas vezes a gente fica assim. Ah, eu quero casar. Ah, meu marido. Ah, meu filho. Ah, essa casa. Ah, gente, o libertador já veio para sua vida. Assuma, né? Deus, o Senhor é meu libertador. Eu peço perdão de todas as vezes que eu murmurei, de todas as vezes que eu reclamei, desacreditei, de todas as vezes, Senhor, que eu falei que o Senhor não estava me ouvindo. Me perdoa. Me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda, Senhor, a perseverar, ser constante a cada momento na Tua obra, na minha vida, na vida dos meus. Deus já enviou o libertador. Para de olhar para as situações. Não ande por vista, ande pela fé. Imagine se Josué, né? Se Moisés ficasse olhando só para aquele deserto. Eles olhavam para a palavra que eles tinham. Nós vamos conquistar a terra prometida. Então, os desafios que chegavam no caminho deles, eles lembravam: não, eu tenho a palavra. A terra é boa, ela manda leite e mel. Lá nós vamos viver o sobrenatural que Deus tem pra gente. Nós vamos ser abençoados. Imagine se José, né? Ele ficasse olhando: ah, fui vendido como escravo, agora estou numa prisão. Ah, meu sonho de ser governador, de ser algo grande, frustrou. Não, ele olhava: não, um dia Deus fez a promessa, embora aqui para mim tá tudo torto, tudo errado, aos meus olhos tá tudo, né, sem futuro, eu vou crer naquele que me fez a promessa. Eu vou crer que eu vou viver o milagre que Deus tem para mim, né? E aquele povo realmente foram libertos. Aquele povo, né, pela murmuração, não entraram, mas os filhos deles entraram na terra prometida. Eles nunca mais foram escravos ali no deserto, eles puderam ser livres, embora tivessem uma mentalidade de escravo, né? E Deus muitas vezes precisa
tirar a mentalidade errada que está na nossa vida, na sua vida, para que a gente possa ter uma mentalidade de filho e filha de Deus, para podermos viver uma vida abundante. Estamos precisando ser libertos dessa mente de escravidão, né? Que nada vai para nós mesmos, é assim. Ah, conosco é assim mesmo, todo mundo cresce, todo mundo se dá bem. A gente não é assim, não é para todos, é para você, é para mim. Chega de ter essa mentalidade de escravo. Muitas vezes você está nesse processo para se libertar dessa mente de escravo. Para você ter uma mente de filho. Filho come a mesa. Filho tem direito da herança do pai. O filho é cuidado pelo pai, protegido, amparado pelo pai. Deus é o nosso pai. Deus estabeleceu Jesus Cristo para vir a esta terra, para morrer por mim, por você, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Somos filhos, não somos escravos. E muitas vezes temos vivido uma vida assim de mentalidade de escravo. E Deus, né, muitas vezes não pôs na sua mão aquilo que, né, falou para você que ia pôr, por causa dessa mentalidade, né, de escravo, de fracassado. Deus quer que você tenha uma mente de filho, que sabe, né, o que é seu, que sabe o pai que tem, que sabe, né, desfrutar daquilo que Deus tem para mim, para você. Então, né, aquele povo, né, viveu entre o libertador. O libertador estava no meio deles, muitas vezes brincando ali, né? Mas a resposta deles já tinha chegado, né? Já tinha chegado, mas havia ali apenas um processo de chegar o momento estabelecido por Deus. Então, mude o seu pensamento, né? Pensamento de escravo. Fala, Deus, eu não consigo ter esse pensamento de fracassado, né? Eu cresci num lar disfuncional, sempre recebendo palavras negativas quando criança, mas me ensina a ter uma mente, uma mentalidade de filho. Espírito Santo, trabalha no meu coração para que eu possa ter realmente uma mentalidade não mais de escravo, mas de filhos e filhas de Deus. Deus quer isso. Deus é o nosso Pai. E aquilo que Ele te prometeu, muitas vezes aí você nem está enxergando, já está raiando na sua vida. Mas olha, confia em Deus, espere em Deus, que você vai viver aquilo que Deus falou com você, né? Aceite o processo, abra os seus olhos, confia em Deus, abra a sua boca para agradecer. Abra o seu coração para confiar mais em Deus. Saber que em tudo Ele sabe o que faz. Ele, tudo concorre para o seu bem. Tem nada que é para o seu mal, não, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo vai concorrer para o seu bem, não para o seu mal, para o seu fracasso. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe e ilumine o seu coração. Que o Espírito Santo possa, né, guardar essa palavra aí no seu coração e gerar os frutos que tem que ser gerado. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grande e poderosamente. Fique na paz.